bem? Professor Dalto Paiva, Biologia. Hoje, nessa aula, nós iniciaremos os componentes, a estrutura que toda célula tem. Quando você analisa célula, nós temos células procariontes, também chamadas procariotas ou procarióticas, é a mesma coisa. Eucarionte, eucarioto, eucariótica. Dá na mesma, a nomenclatura muda um pouquinho, mas é a mesma coisa para a gente. A procarionte, por exemplo, a bactéria, ela possui uma célula mais primitiva. Eu chamei de procarionte, procarioto ou procariota. A nossa célula, células animais, aqui eu tenho eucarionte, eucarioto, eucariota. Certo? Independente do tipo de célula, o que é que toda célula tem? Vimos a composição química, a partir de agora veremos as estruturas. Toda célula tem uma espécie de envoltório, uma parede que separa o que está de dentro da célula com o que está de fora. Nós chamamos de membrana plasmática, e tem várias nomenclaturas também. A membrana plasmática é o único envoltório que toda célula tem. Uma parede. E esse envoltório separa o que está de dentro com o que está de fora. E quem está de dentro? Segundo componente, nós temos um recheio, uma geleia que preenche o interior da célula. Se chama de citoplasma, tá? E no citoplasma temos, comandando as células, reações da célula, o material genético. E esse material genético pode ou não ser chamado de núcleo. Cuidado, viu? Membrana, citoplasma e núcleo, nem sempre. Então, o material genético, para ser chamado de núcleo, tem uma condição. Ele deve estar dentro de uma bolsa chamada carioteca. Então, vamos lá. Em alguns casos, não são todos, depende da célula, existe uma bolsa que guarda o material genético dentro dela. Essa bolsa, essa membrana, é uma membrana também, só que agora é membrana nuclear, que guarda o núcleo, o material genético. Essa membrana nuclear, normalmente, aparece com a nomenclatura carioteca. A carioteca é uma bolsa que guarda o material genético. Nesse caso, eu posso chamar a estrutura de núcleo, tá? Então, qual a condição para que o material genético seja chamado núcleo? Tem que estar dentro da carioteca. Dalto, não está. Eu não posso usar a palavra núcleo. Nós falamos que o material genético ele se encontra disperso no citoplasma, mergulhado, misturado, imerso, forçando um pouco a amizade em alguns exercícios. Você fala que é um núcleo desorganizado. Não é um núcleo, né? A palavra certa é nucleoide. Quer passar um batom, fica bonitinho? Nucleoide. Nucleoide é esse material genético disperso aí. Perfeito? Hoje nós falaremos do envoltório, essa parede que toda célula tem. Hoje iniciaremos o estudo da membrana plasmática. A membrana plasmática, então, é uma parede, é um envoltório, e esse envoltório, essa parede, é o único envoltório que toda célula tem. O que não falta aqui, meu querido e minha querida, é nomenclatura, é nome diferente, tá? Essa membrana, essa parede que toda célula tem, perceba de acordo com a nossa figura, eu tenho uma célula e existe um envoltório, uma membrana que separa o conteúdo interno do meio externo, né? O meio dentro, intracelular, do meio fora, extracelular, não é isso? Essa é a membrana plasmática, tá? Eu posso chamar também de membrana citoplasmática, eu posso chamar de plasmalema, biomembrana, hoje um termo muito comum, ou membrana celular. Olha, o que eu não posso fazer? Aí vamos recapitular de novo. Eu não posso confundir membrana plasmática com membrana esquelética. Não é a mesma coisa. Erro que passa assim, despercebido. Membrana esquelética é sinônimo da parede celular dos vegetais, por exemplo, que nós animais não possuímos. Então, membrana plasmática é uma coisa, membrana esquelética é outra coisa. Membrana esquelética é a mesma coisa que é sinônimo de parede celular. Essa parede celular, animais, por exemplo, nós não possuímos. As bactérias possuem, células de fungos possuem, vegetais possuem, algas em geral, certo? Nós não temos essa parede chamada parede celular. Ela é mais externa. Veremos nas aulas de membrana, tá? Na aula de membrana plasmática. Ela vai aparecer em algum momento lá na vegetal, tá? Então, a membrana plasmática, ela é uma coisa, sempre é a membrana mais interna. Se aparecer uma segunda, acima da plasmática, é a esquelética, também chamada parede celular. Quando se fala membrana esquelética, eu não lembro esqueleto. Qual o papel de um esqueleto? A palavra sustentação. O que é sustentar?
proteger a célula, dar apoio, formato, tá vendo? Proteção, isso é sustentação. Função da parede celular, também chamada membrana esquelética. No nosso caso de hoje, estudaremos a membrana plasmática, que é diferente, então, de membrana esquelética, tá? Agora, essa membrana plasmática, que separa o que está de dentro com o que está de fora, perceba que ela é formada de lipídios, tá vendo? E proteínas, além de outros componentes que veremos depois. Vamos falar do geral, né? Quando eu falo membrana plasmática, o que é que toda membrana plasmática tem, independente da célula? De fungo, bactéria, animal, vegetal, protozoários. Não interessa a quem essa membrana pertença, tá? Qual é a sua composição química? Ela é formada sempre de lipídios e proteínas. Por esse motivo, ela é lipoproteica. Como assim lipoproteica? Ela é composta de lipídios e proteínas. Há membranas como a nossa animais, que pode apresentar outros componentes. Agora, independente da célula, independente dela, bactéria, protozoário, fungo, animal, vegetal. Dalton, e vírus? Vírus não tem célula. Vírus são seres acelulares, então não possuem membrana característica de célula, já que são seres acelulares, né? A membrana, ela é lipoproteica. O que é lipoproteica? Ela é composta de lipídios e proteínas. Veremos o tipo de lipídio, o tipo de proteína, mas, no geral, a membrana é lipoproteica, ela é composta de lipídios e proteínas, e podem surgir outros componentes, tá? Então, a membrana plasmática, composição química, ou seja, ela é formada de quê? Ela é lipoproteica, lipídio e proteínas. Em alguns casos, aparecem acima da membrana, na chamada face externa, do lado de fora, voltado para fora, carboidratos, açúcares, está vendo? Açúcares. Esse açúcar aparece ou em cima do lipídio, por isso a nomenclatura glicolipídio, açúcar com lipídio, ou a nomenclatura glicoproteína, açúcar em cima da proteína. Mas são açúcares, tá? Esse açúcar, acima da membrana, é chamado glicocálix, ou glicocálice. Para nós é a mesma coisa, tá? Esse glicocálice, ou glicocálix, agora vamos lá, olha as questões de vestibular. Ele é típico de células animais. Eu falei típico. Me ajuda. Típico quer dizer exclusivo? Não. Quer dizer que é mais comum. Então, esse açúcar chamado glicocálice ou glicocálix, ele aparece na chamada face externa da membrana plasmática, voltado para o meio extracelular, e não para a parte interna, tá? Voltada para o citoplasma, voltada para o lado de fora, para o meio extracelular. E esse carboidrato, esse açúcar, glicocálice ou glicocálix, ele é típico de células animais. Típico, ele é mais comum. Não quer dizer que outras células não possuam, tá? Vegetais possuem, fungos também possuem, protozoários muitos possuem. Em geral, quem não possui? Bactérias. Decora, aprende, entenda. Bactéria, procarionte, reino monera, não tem. Então, esse açúcar acima da membrana, que é o glicocálice, ele é típico de animais, aparece em alguns vegetais, protozoários, fungos e normalmente ausente em procariontes, como no caso a bactéria. Bactéria, procarionte, reino monera, não possui esse açúcar que é o glicocálice. Qual o papel desse açúcar? Percebe que ele fica do lado de fora da membrana, da chamada face externa. Ele realiza, entre vários papéis, adesão. Ele ajuda na adesão de uma célula com outra célula, na união entre as células. Ele faz também reconhecimento de outras células, iguais ou não, diferentes ou não. E também, forçando um pouco a amizade, eu não gosto muito dessa ideia, mas aparece muito em provas, como ele é um componente químico a mais que a membrana tem, ele ajuda na proteção, amortecer choques, impactos entre os tecidos. Então, são três principais papéis desse açúcar que é o glicocálice. Adesão, aderência entre as células. De novo, percebe, note, veremos ao longo das aulas, que várias estruturas, vários componentes aparecem para fazer adesão. O glicocálice é um deles, é um açúcar na face externa da membrana que participa da adesão, da aderência, da união entre as células. Além disso, o reconhecimento de outras células, iguais ou não, diferentes ou não, transplante de órgãos. Órgãos que foram implantados, que são aceitos ou rejeitados. Em muitos casos, tem a ver com esse açúcar aí. Claro, a rejeição pode estar ligada a glóbulos brancos, que veremos depois, células de defesa, certo? Só que nesse caso, composição química, esse açúcar também está ligado, em muitos casos, com a rejeição de órgãos que foram implantados, rejeição de células. E por último, então, proteção.
por ser um componente a mais, amortece impactos, amortece choques. É o glicocálice. Beleza? Então, a membrana, além de ser lipoproteica, ela pode possuir esse açúcar que é o glicocálice. E a pergunta boa, né, que a gente sempre faz aqui, essa membrana, ela permite o fluxo de substâncias. Substâncias podem entrar na célula e podem sair da célula. A pergunta para você, então, a membrana, ela é permeável ou impermeável? Pergunta, o que é algo permeável? Permeável, que passa qualquer coisa, qualquer solvente e qualquer soluto. Ah, o que é algo impermeável? Que não passa nada, nenhum solvente e nenhum soluto. Qual dos dois a membrana é? Semipermeável. O que é semipermeável? Algumas coisas passam e outras não. Imagina uma peneira. Joga terra na peneira, dá uma peneirada nessa terra. Não passa só a parte mais fina? A membrana é a mesma coisa. As moléculas pequenas, as substâncias pequenas, atravessam a membrana de fora para dentro ou de dentro para fora. Apenas substâncias pequenas. As grandes, em geral, veremos exceções para tudo, não atravessam a membrana plasmática. Então, no geral, as moléculas pequenas, as substâncias pequenas, passam pela membrana de fora para dentro ou de dentro para fora da célula. Por esse motivo, semipermeável. Algumas coisas passam e outras não. Muito fácil, semipermeável. Vamos lá, moléculas pequenas, micromoléculas. Moléculas grandes, macromoléculas. No geral, micromoléculas atravessam a membrana. Por isso, semipermeável. As macro, no geral, não atravessam a membrana, tá? E nós entendemos também que essas pequenas, elas são selecionadas. Existe uma expressão chamada permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade? A membrana seleciona algumas moléculas que passam por ela. Olha, para você entender, dois fatores principais que levam ao entendimento dessa expressão permeabilidade seletiva. As moléculas podem ser polares ou apolares, dependendo da polaridade da molécula, ela passa com mais ou menos facilidade. A ideia de seleção, seletiva. E a principal ideia que você deve ter em mente para entender essa seleção, na verdade, é a diferença de concentração que existe entre os meios, mais concentrado e menos concentrado. O que define, na verdade, se algo vai entrar ou sair da célula é a diferença de concentração que existe entre os meios mais concentrado e menos concentrado. Então, vamos lá mais uma vez. A membrana é semipermeável, moléculas pequenas atravessam a membrana, as grandes, no geral, não atravessam, e ela apresenta permeabilidade seletiva, ela seleciona aquilo que passa por ela. De acordo com a nossa tela, perceba que a membrana ela tem um desenhozinho padrão, né? Isso aqui é chamado de modelo mosaico fluido, que é o chamado modelo aceito, proposto há dezenas de anos atrás já, tá? E até hoje ninguém provou o contrário. Sabe o que é interessante? As pessoas parecem que eram mais espertas antes. Na época, dois americanos chamados de Nixon e Singer proporam esse desenho aqui, e até hoje é um modelo aceito. E esses dois indivíduos não chegaram a ver a membrana. É baseada na química, na composição química, corantes, experimentos. E até hoje é um modelo aceito. Outros modelos foram propostos, tá? Por exemplo, o que é mosaico fluido? Você sabe o que é um mosaico? É um encaixe. Mosaico quer dizer encaixe. Por que encaixe? A membrana, como citado anteriormente por nós aqui, é uma bicamada lipídica. E as proteínas se encontram encaixadas, se encontram mergulhadas, como está encaixada mosaico. Por que fluido? Porque a membrana é mole. Ela parece uma geleia. Olha esse item em provas. A membrana é uma bicamada lipídica líquida, verdadeiro. Mas não, a membrana é líquida? Ela é oleosa, definição da química. O estado do óleo, o estado dele é líquido ou sólido? Líquido. Então, por definição, a membrana é uma bicamada lipídica líquida, verdadeira essa ideia, onde as proteínas se encontram encaixadas, se encontram mergulhadas. Por isso, mosaico fluido. Proteína encaixada no lipídio, que é mole, parece uma geleia. E a pergunta é melhor ainda. Se eu falar assim para você, defina mosaico fluido. O que você fala? O que é um mosaico fluido? Parece fácil, né? E as pessoas não se atêm a esse detalhe. Defina mosaico fluido. A membrana não parece uma geleia, ela é mole. Por ser mole, como é que as proteínas se encontram? Paradas ou se movimentando? Se movimentando, porque ela é líquida. Definição de mosaico fluido. A membrana é uma bicamada lipídica líquida, onde as moléculas se encontram em constante movimento. Definição de mosaico fluido. Muito legal, né? Então, o que é um mosaico fluido? É uma bicamada com proteínas mergulhadas. Isso é um mosaico. Por que fluido? Porque ela é mole, porque ela parece uma geleia, tá?
Analisando melhor a estrutura da membrana, que é muito bonita, perceba então que eu tenho aqui uma molécula superior, que é uma bicamada lipídica, essa parte roxa maior é a proteína. Então, a membrana é uma bicamada de lipídios com proteínas encaixadas, com proteínas mergulhadas, modelo mosaico fluido. É fácil perceber que a membrana realmente é uma bicamada lipídica. Perceba que são duas camadas, uma em cima da outra. A membrana é uma bicamada lipídica líquida, onde encontramos proteínas mergulhadas, modelo mosaico fluido. Repetição, tá? E esse lipídio não é qualquer lipídio. Perceba que esse lipídio ele tem uma cabeça, uma bolinha voltada para o lado de fora. Vamos lembrar? Bioquímica. Qual lipídio que participa da composição da membrana plasmática em todas as membranas? Se chama de fosfolipídio. Por que ele é chamado de fosfolipídio? Porque ele tem fosfato, PO4-3. Tem fósforo na sua composição. É um lipídio composto, que tem algo a mais ligado na sua composição. Porque fosfolipídio, essa cabeça, essa bolinha voltada para o lado de fora do lipídio, né, é o fosfato PO4-3. A parte interna, que são as perninhas, é o lipídio propriamente dito, que é o éster. Lembra que é um éster? Ácido graxo com álcool. Então, o lipídio que compõe a membrana, qualquer membrana, tá? Bactéria, fungo, animal, vegetal, protozoários. O lipídio que compõe a bicamada é o fosfolipídio. Ele é composto de fosfato e o éster, que é o ácido graxo mais alto. Então, essa cabeça aqui, essa parte redondinha, é o fosfato, voltado externamente para o lipídio, e essa parte interna é o éster, que se chama de ácido graxo mais alto. Por ter fosfato em cima, fosfolipídio. É uma bicamada lipídica ali. Beleza? Outra pergunta. Além de ser composta de lipídio, chamado de fosfolipídio, a nossa membrana, nossa animal, tem mais um componente. O Adalto, você já falou, glicocálice. Espera aí. Eu falei que aquele açúcar, chamado glicocálice ou glicocálix, ele é típico de animais. Outras células podem apresentar. Mas existe um componente que a nossa tem, nosso animal, tá? Que outras não têm. Já citamos anteriormente em bioquímica. Existe um outro tipo de lipídio que você chama de HDL. O que é HDL? Bom colesterol. O bom colesterol, HDL, participa também da composição da membrana plasmática animal, porém ele é exclusivo, não é típico mais. Então, cuidado com as palavras. Perceba que o glicocálice, aquele açúcar em cima da membrana, ele é um componente típico de animais, típico. Já o colesterol bom, do tipo HDL, que tem vários papéis diferentes, um deles, ele participa da composição da membrana plasmática animal. A nossa célula animal tem colesterol na sua composição. Dalton, vantagem disso. A nossa membrana é mais permeável que as outras. Esse colesterol tem a ver com a permeabilidade. Ele altera o fator permeabilidade. Beleza? Então, esse colesterol aparece apenas, o HDL, que é o bom, na composição da membrana animal. Algumas questões mostram um desenho de membrana muito bonito. Eu vou mostrar alguns para você também. E pergunta a quem pertence essa membrana. Letra A, ameba. Letra C, giardia. Letra B, bactéria. Letra D, gaivota. Quem que é o mar? Gaivota, porque é animal. Então, na verdade, esse colesterol aparece apenas na membrana plasmática animal. HDL, bom colesterol, entre os vários papéis que ele possui. Porém, a membrana, além de ser lipoproteica, né, lipídio e proteína, e a nossa apresentar colesterol na sua composição, também não tem proteínas. Perceba, de acordo com a nossa figura, cada estrutura, cada desenho desse é uma proteína diferente, tá? É uma proteína diferente. Nós estudaremos as duas primeiras, que estão de verde no nosso desenho, tá? Porque elas participam do transporte de substâncias, da passagem de substâncias. Essas outras proteínas que aparecem também em nosso desenho, perceba que são várias diferentes, você quase nunca vê isso, né? São proteínas que atuam como enzimas, catalisando reações a nível da membrana, proteína de conexão, proteína de recepção, não é o nosso foco hoje aqui. O nosso foco é estudar daqui um pouquinho, na próxima aula, essas duas proteínas que vão participar do transporte de substâncias. O desenho mais completo de membrana que eu já vi em provas é esse daqui. Ó. Muito bonito, né? Perceba que ele apresenta todos os componentes possíveis de uma membrana plasmática completa. Ele tem a bicamada lipídica, tá vendo? Duas camadas de lipídio. Lembrar que o fosfato é externo, o éster é voltado para a parte interna. Várias proteínas aqui com papéis diferentes, não vou nem citar isso, tá? Proteína, por isso lipoproteica, lipídio e proteína. E a pergunta para você, essa membrana, ela pertence a um animal ou a um vegetal?
Perceba que na composição dessa membrana, nós temos aqui embaixo, ó, colesterol na sua composição. É uma membrana plasmática animal, beleza? Então tem uma bicamada lipídica, proteínas mergulhadas, e eu sei que ela é uma membrana animal porque ela apresenta HDL, colesterol na sua composição, certo? Vamos ver se você realmente entendeu. Treinamento. Treinamento e fechando as características principais da membrana. A membrana é lipoproteica, lipídio e proteína. O lipídio é o fosfolipídio. Se aparecer HDL, que é o bom colesterol, é uma membrana plasmática animal. Perfeito? Tá. Treinamento para você fechar a estrutura principal da membrana plasmática, tá? Quando eu vejo a membrana, bicamada lipídica, com proteínas mergulhadas. Pergunta, passo a passo, tá? Esse componente quem é? Perceba que nós estamos apontando para o lipídio, que é o fosfolipídio. A parte superior, que é a bolinha, é o fosfato, PO4-3. A parte interna é o éster, que é o lipídio, que é o ácido graxo mais álcool. E pergunta espetacular. Como que a água atravessa a membrana plasmática por um mecanismo chamado de osmose? Se a membrana é composta de lipídio, e lipídio é apolar, e a água é polar. Pergunta clássica, né? Como é que a água atravessa a membrana por um mecanismo chamado de osmose? Ah, não lembro. Vai lembrar. Como é que a água atravessa a membrana se a membrana é uma bicamada lipídica líquida? E esse lipídio é apolar e a água é uma substância polar. Esse lipídio, fosfolipídio, não é totalmente apolar. O fosfato é polar. E essa parte polar permite a passagem da água. Lembra da nomenclatura? Uma substância polar, ela vai ser, no nosso caso aqui, solúvel em água. Ela é hidrofílica. O que é algo hidrofílico, solúvel em água? O éster, que é o ácido graxo mais álcool, é insolúvel em água. O apolar é hidrofóbico, tem fobia, não gosta da água. Então perceba que o fosfato é uma parte polar e o lipídio, que é o éster, é apolar. O fosfato é hidrofílico, solúvel em água, e o éster é hidrofóbico, fobia, não é solúvel em água. Você por acaso lembra uma substância que é polar e apolar ao mesmo tempo? Qual a sua nomenclatura? Ela tem caráter anfifílico ou anfipático. O que é um caráter anfifílico ou anfipático? Olha só o geralzão. Ela é polar e apolar ao mesmo tempo. E essa parte polar permite a passagem da água. Fantástico, né? Vamos ver de novo então. Quer dizer que esse fosfato é uma molécula obviamente polar. Ela será chamada de hidrofílica, porque ela é então solúvel em água, e o éster apolar, ele é hidrofóbico, não é solúvel em água. Perfeito, beleza? Proteínas. Perceba que eu tenho dois tipos de proteínas. Essa grandona, que atravessa a membrana, ela atravessa, e uma pequenininha que fica na borda, tá vendo? Então são proteínas diferentes, com papéis diferentes, com funções diferentes. Essa grande é chamada de integrada, porque está dentro da membrana, e como ela atravessa a membrana, é também chamada transmembrana. Cuidado, viu? Nomenclatura. Essa pequenininha, como fica na borda, é chamada periférica ou associada. Proteínas diferentes, claro, papéis também diferentes. E o último componente, já citado anteriormente, esses componentes. Não é o açúcar, não é o açúcar. Lembra do glicocálice ou glicocálix? Porém, perceba que esse açúcar, na face externa da membrana, ele pode estar ligado ao lipídio ou à proteína. Por isso o termo glicolipídio, açúcar em cima do lipídio, e glicoproteína, açúcar em cima da proteína. Em provas, a substância, a membrana animal, apresenta glicolipídios e glicoproteínas. Fala, Adalto, falso, porque ela é lipoproteica, verdadeiro. Esse glico é o glicocálice. Em cima do lipídio, glicolipídio. Em cima da proteína, glicoproteína. Perceba? E pergunta final. Essa membrana pertence a um animal ou a um vegetal? Ah, dá outro animal porque tem glicocálice. Nós comentamos que esse glicocálice pode aparecer em outras células. Mas ela realmente é um animal. Por qual motivo? Ela apresenta colesterol na sua composição. Perfeito? Fechando e recapitulando, a membrana é lipoproteica, lipídio e proteína. Esse lipídio é o fosfolipídio. Pode ser que apareça outro tipo de lipídio, que é o colesterol. Se isso acontecer, é obrigatoriamente uma membrana plasmática animal e não vegetal, porque não há o colesterol vegetal. E esse açúcar glicocálice é típico de animais. Em cima do lipídio, glicolipídio. Em cima da proteína, glicoproteína. Beleza?
Fechamos a primeira aula de membrana com a composição química. A próxima aula, verificaremos passo a passo os transportes, como as substâncias atravessam a membrana de fora para dentro ou de dentro para fora. Até a próxima aula, bom estudo para você. Como sempre, beijo, Daltinho, bons estudos, tchau.